Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, professor de Química. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do Química Fácil. Então, já para ajudar o nosso trabalho, se puder deixe um like e compartilhe esse vídeo aí, que a informação de hoje ela é polêmica e muito interessante, beleza? Na aula de hoje, pessoal, eu vou dar continuidade ao que nós vimos nas últimas duas aulas. Então, só para lembrar, eu falei da definição da química e da aplicação da química em si. E na aula de hoje a gente vai falar sobre como que nós construímos o conhecimento para chegar até essas aplicações tão valiosas para a nossa sociedade. Bom, povo lindo, então esse slide eu usei aqui na aula passada, né? Eu falei aqui sobre como pessoas normais veem o mundo e aqui no outro quadro como os cientistas eles enxergam o mundo de uma maneira lógica, de uma maneira científica, com uma explicação de todos os fenômenos naturais. Tá bom? Então eu digo aqui, ó, a ciência é estabelecida de forma científica, achando respostas lógicas para diversos fenômenos naturais. Hoje nós vamos falar sobre isso, como que nós achamos essas respostas lógicas para os fenômenos naturais, como que a gente sabe que essa é a resposta mais próxima da verdadeira, qual que é a interpretação, como que a gente constrói isso. E isso é sobre a aula de hoje. Então, povo, esses fenômenos naturais, eles são entendidos pelo método científico, tá bom? E é a partir dele que a gente consegue construir toda a ciência e nós utilizamos aqui como remédios, tecnologia, energia para o nosso benefício. Agora vamos falar mais sobre o método científico em si. Bom, então o que é esse método científico? A gente vai utilizar esse método científico para a gente elaborar uma teoria sobre os fenômenos naturais. E isso que é importante da gente saber separar o que é teoria, no caso verdadeira, e o que não é considerado teoria, mas que as pessoas acabam falando que seria uma teoria. Então o que é o método científico? É uma elaboração de uma teoria a partir da observação crítica de fenômenos científicos. E esses fenômenos podem ser naturais ou provocados para a gente conseguir entendê-los. Beleza? É bem simples esses passos do método científico, mas o entendimento de cada passo que é o mais importante. É o seguinte, quais são esses 3 passos do nosso método científico? Ele se baseia nesses 3 aqui. Primeiro, nós chamamos de observação, esse é o primeiro passo. Segundo passo é o que nós chamamos de hipótese. E por fim, experimentação. Basicamente, esses são os 3 passos do método científico, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, galera, a observação, ela seria uma observação crítica dos fenômenos naturais, tá bom? E não é uma observação simples de falar, olha, é dessa cor. Não, é uma observação e você já gerando algumas perguntas sobre essa observação que você está fazendo, certo? Vou colocar aqui 2 exemplos, ó. Então, coloquei 2 fenômenos naturais aqui. Eu coloquei uma fogueira, né? Então você pode ver que o fogo está saindo, aqui ele está pegando na madeira. E aí a gente já tem aquelas primeiras observações críticas do, por exemplo, por que o fogo ele é amarelo? Já é uma observação. Por que o fogo ele está pegando aqui nessa parte da madeira que não está cinza? Essa parte cinzinha aqui já não está pegando fogo, mas essa outra parte aqui está pegando fogo. Por que o fogo é quente, não é frio? Por que quando a madeira está úmida ela não pega fogo? Então, é uma observação crítica, uma observação que você já vai colocando algumas perguntas do porquê que aquilo está acontecendo. Tudo bem? Na figura do lado aqui, vamos fazer também uma observação crítica sobre. Né? Então, aqui está um arco-íris passando aqui no céu, olha que bonito. E aí você já vai pensando, por que esse arco-íris tem essas cores? A gente consegue observar nessa foto aqui que as cores mais, a gente chama de quentes, né? As cores mais aqui vermelho, amarelo, ficam na parte de cima do arco-íris e a parte de baixo as cores mais escuras, ali um azul, um roxo. Por que é dessa forma? Será que tem alguns casos em que ele alterna essas cores? Né? Se a gente perceber,
Quando chove e tem sol que aparece o arco-íris, mas quando só chove ou quando só tem sol, não aparece o arco-íris. Por quê? Então essa é chamada de observação. Não é simplesmente olhar no céu e falar, olha que bonito esse arco-íris. Não, quer entender o porquê. Tudo bem? Então observação crítica. Agora vamos para o segundo passo. E esse passo aqui é o que as pessoas confundem demais, que seria a hipótese, tá? Então vou colocando aqui as hipóteses, seriam as perguntas que nós levantamos com a observação e você vai fazer o quê? Você vai pensar em algumas respostas para essas perguntas, tá bom? Basicamente é isso, você vai gerar uma ideia que solucione as perguntas levantadas nas observações. E tá, mas como que eu vou saber se é a correta, se não é? Eu posso fazer qualquer afirmação? Aí a ciência vai dizer que sim, você pode fazer qualquer afirmação. Quer ver? Por exemplo, ó, vou falar aqui do exemplo do arco-íris. Então, o arco-íris, aí aparece alguém e fala assim, olha, professor, eu acho que eu sei o porquê que tem um arco-íris. Eu falo, opa, beleza, legal, vamos lá. Fala pra mim, por que que você acha? Aí a pessoa fala, eu acho que são duendes. Aí você fala, tipo, tá, mas por quê? Eu acho que são duendes nos dando uma direção, uma orientação pra gente achar um pote de ouro. É isso. Isso é uma hipótese. A ciência vai chegar e vai falar assim, não, nada a ver, isso é ridículo. Não, a ciência ela é totalmente democrática. Ela fala, ok, essa é a sua hipótese? É. Então, prove-a. Se você conseguir provar para mim que o arco-íris é um duende dando orientação para um pote de ouro, beleza, a gente vai considerar como certo. Então, o que a gente vai ter que fazer para comprovar essa hipótese? A gente vai para o terceiro passo do nosso método científico, que se chama experimentação. Você vai comprovar a sua hipótese, né, podendo ser provocado. Você pode tentar simular um arco-íris e ver se realmente seria essa hipótese. Então, o melhor jeito da gente comprovar essa hipótese chega até o final do arco-íris. Se tiver um pote de ouro ali com uma plaquinha parabéns, você encontrou, essa hipótese está certa. Mas não foi o caso, não é? Então, essa hipótese aí do duende pote de ouro, a gente vai descartar. É assim que funciona a ciência. Levantamos perguntas, nós geramos essas hipóteses de resposta e a gente vai experimentar cada uma. As que não derem certo, deixa-as de lado. As respostas que a gente conseguir experimentar, comprovar, reproduzir o experimento a partir dessas respostas, a gente confia nelas, tá bom? Então, basicamente, a ciência ela não funciona como fé. Eu acredito que essa seja a resposta certa. Não, a gente não pode fazer isso. A gente não pode simplesmente acreditar naquela resposta. Ela tem que ser, de fato, verdadeira. Ela tem que ser o mais próximo da realidade. E aí a gente vai aceitar essa resposta. Tudo bem? E aí a gente vai fazendo esse método várias e várias e várias vezes, né? E aí eu vou falar para vocês, tá, gente? Esse método aqui, geralmente ele vai dar bastante erro e você vai ter que bater muito a cabeça até você encontrar as respostas, tá? Então é isso que os cientistas eles ficam fazendo nos laboratórios. Eles ficam testando as hipóteses. E aí um cientista aqui, ele acha uma hipótese que, no caso, a experimentação comprovou ser verdadeira. A partir desse ponto, a gente vai chegar em outras hipóteses para outros fenômenos que a gente conseguiu identificar. E aí nós vamos melhorando essa hipótese. E aí, quando nós conseguimos construir essa rede de hipótese, experimento, chegamos em um fato, uma hipótese nova, um experimento novo, para chegar em outro conhecimento, aí sim nós chegamos no que chamamos de teoria, tá? Porque a teoria, ela tem base como as respostas certas obtidas por experimentos, beleza? Então, basicamente, quando a teoria ela é científica mesmo, a gente não pode simplesmente falar assim, eu não acredito nessa teoria. Não, você não pode simplesmente não acreditar, porque nós temos fatos, nós temos constatações dessas afirmações. Beleza? Vocês entenderam a ideia?
Então, isso que eu acabei de falar dessa construção do conhecimento, essa construção do método científico, vou colocar aqui no nosso próximo slide. Então, ó, vamos lá. Nós fizemos de um fenômeno natural uma observação, uma hipótese, que pode ser qualquer uma, e depois nós vamos averiguar essas hipóteses, descartando as falsas e indo para as que deram certo, que nós chegamos em respostas verdadeiras. Experimentação. Após esses 3 passos, nós podemos chegar em 2 conceitos, que eu vou falar na próxima aula, beleza? Que seria a teoria ou lei, tá bom? Então tem uma diferença entre teoria ou lei científica, né? Você pode ver que a gente fala teoria do Big Bang e a gente fala lei da gravidade. Por que cada uma se chama teoria, outra se chama lei? Próxima aula, só entrar lá. Então, mas no caso da teoria, a gente diz que é uma explicação de um fenômeno natural. Só que conforme os anos vão passando, essa explicação ela pode ser melhorada, ela pode ser complementada, você fazendo novamente esse método científico em cima dessa teoria. Então, por exemplo, nós fizemos o método científico, chegamos em uma explicação de um fenômeno. Só que esse fenômeno, ele é complexo, ele tem outros fatores além disso. Então a gente vai tentar entender esses outros fatores, como se fossem vários degraus, beleza? Conseguimos entender uma parte do fenômeno e aí nós fazemos uma previsão, tipo, já que eu entendi essa parte, agora eu vou fazer uma previsão que vai dar isso. E às vezes ele dá um resultado diferente esses outros fatores do fenômeno. E aí nós fazemos uma nova experimentação para modificar a teoria de uma forma que nós vamos aperfeiçoando ela, tudo bem? Então, se vocês tiverem curiosidade de saber essa evolução das teorias, procurem sobre teoria dos modelos atômicos, teoria dos átomos. Então, lá para 1800, nós tínhamos uma visão de como o átomo seria. Lá perto de 1900, a gente foi atualizando essa teoria, tá? Mas quando a gente atualiza uma teoria, não quer dizer que a última está errada. A gente costuma dizer que ela estaria incompleta, porque nós não temos a tecnologia o suficiente para interpretar de uma forma atemporal. Tipo, olha, essa é a explicação perfeita. Não, a sociedade vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, os métodos científicos vão melhorando e a gente vai melhorando também as teorias. A gente vai sempre complementando e entendendo melhor os fenômenos naturais. Entenderam, galera? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem algum comentário para alguma dúvida. E é isso aí, galera. Muito obrigado, beijo no coração de vocês e até a próxima. Falou!